Olá, pessoal. Hoje a nossa live vai ser com a Vivian Machado, do Glamour Rural. E ela já estava aqui online conversando comigo. Ela já está aqui. Vivian, eu vou te convidar. A doutora Ana Flávia está aqui. Olha aí a gente. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá dando Conseguiu aí, não? me ouvir? Estamos te ouvindo. Eu sou uma... Agora foi. Oi? Foi, agora foi. E o sol? Tá bom. Tá? Agora tá bom. Tá, Vou melhorou. só pegar um carregador aqui do celular. Tá. Sempre foi um... Então, gente, eu vou me apresentar, né? E aí eu vou deixar a Vivian se apresentar e já começar a falar sobre o tema. O meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista, faço parte do projeto Dieta Carnívora Brasil e também tenho o meu canal, que é o Nutridados. E hoje eu tô aqui representando Dieta Carnívora com esse bate-papo, que vai ser mais aula mesmo, pra gente aprender sobre produção de carne e meio ambiente. Agora eu vou deixar a Espero Vivian poder se apresentar. contribuir. Oi, entendeu, pessoal? Meu nome é Vivian, eu sou advogada ambiental desde 2005. Eu atuo na área ambiental e agrário, né? Agronegócio é uma área que ainda não foi normatizada, né? Existe um projeto de lei para incluir essa subdivisão dentro do direito comercial, agronegócio, que na verdade a gente não existe especificamente, mas todo mundo já está usando. O agronegócio é você saber como funcionam os contratos agrários, que são bem diferentes, entendeu? Como funciona as vendas e tudo. Então, o advogado ele é especialista nessas questões, né? Inventários rurais que são bem diferentes, né? Porque você vai ter que lidar com levantamento de rebanho, de bens de outra forma, né? Olha, é Então, é uma verdade, eu área nunca que tinha ainda está parado de pensar normatizada. nisso. O inventário agrário ele é bem diferente, porque você vai ter que fazer levantamento de valor de cerca, valor de curral, valor de sede de fazenda. Então, assim, é uma série de coisas que pode, né, do comum. Você fazer uma avaliação na cidade, uma avaliação rural desse mundo bem, né? Então, a gente sai. Então, Deu uma eu, picotada, deu uma picotadinha agora no final do que você falou. isso. Eu sou, além de advogada ambiental, né, e do agronegócio, eu sou pecuarista, sou filha de pecuaristas, na verdade, e os meus pais faleceram em 2010, e então eu tive que assumir, né, por sucessão forçada, né, assumir a propriedade, dentro do inventário da propriedade eu tive que assumir. Como todo geralmente acontece com o inventário rural, uma propriedade que às vezes é média ou grande, quando sucessão, esse bem é partilhado com os outros sucessores. Então, essa propriedade se torna pequena, média, certo? E foi o meu caso, que aconteceu comigo. Então, eu precisava agregar valor à minha produção. E buscando agregar valor à minha produção, eu busquei criar essa raça de gado diferente, que é o Acaúche, que é um dos Wagyu, né? Todo mundo acha que Wagyu é raça. Por favor, Wagyu não é raça. De uma vez por todas, Wagyu não é raça. Wagyu é vaca japonesa, gado japonês. Dentro do Então, Wagyu, todo temos gado 4 japonês raças. é Wagyu. E o pessoal entende, fala assim, Wagyu como se Wagyu fosse uma raça, né? E aí se divulgou muito no mundo
o Wagyu Black, como se ele fosse o Wagyu, como se ele fosse a raça Wagyu. Na verdade, não é. O Wagyu Black, que é aquele que é extremamente marmorizado, que recebe banhos, massagens lá no Japão, todo mundo já viu essas reportagens, né? Uns dizem até que bebem cerveja, dá cerveja pro gado, são massageados e tudo. Esse é apenas uma das raças dentro do Wagyu. O Wagyu são 4 raças, certo? Então, assim, tem o Black, que é o mais conhecido no mundo e o mais divulgado, né? Mais sofisticado. Ou marrom, ou, né? É o que eles geralmente chamam o Wagyu Red, né? E tem ainda 2 outras raças, o Poland e o Short, que são raças, não são comerciais, porque são raças com quantidade de animais muito pequenas dentro do Japão e que não saiu sêmen desse gado para fora. Então, assim, hoje o Japão fechou as fronteiras, não é um gado que você consegue sêmen no Japão. O gado que tem no mundo, Austrália, Estados Unidos, Europa, ele veio de uma exportação, de uma importação que o Japão abriu uma janela muito pequena lá, aí conseguiram importar esse sêmen, mas o Japão fechou. É considerado tesouro nacional, né? A raça Wagyu, a raça não, o gado todo Wagyu, as 4 raças são, eu confundi, são tesouros nacionais, né? Teve uma época que apenas os imperadores e família do imperador comia essa carne. Então, hoje não sai. Então, essa carne que eu crio, o Wagyu, a Akaushi, ele é o vermelho. Ele é a única raça que foi selecionada para ser criada a pasto, marmorizar e ser criada a pasto. As outras raças são criadas confinadas, né? Para gerar o marmoreio que tem. Então, eu preferi essa raça uma série de fatores. Tinha uma empresa que estava no início, quando a gente entrou no projeto, eles nos pagavam 20% a mais da minha arroba de bezerro, então foi um ótimo negócio. Infelizmente, esse contrato se rompeu ano passado, eu não tenho mais esse contrato. E agora eu estou tentando fechar parcerias para vender essa carne. Olha, isso. Deixa eu mostrar, gente. O Pode Arrasa. mostrar. Ela me mostrou isso. Eu tava fritando o meu serelepe bife, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas é muito bom. É um entrecô. Imagina um entrecô de... É assim? Confere? Esse aí, na verdade, deve ser de um black, entendeu? Porque ele está... Muito que aí temos faixas de marmoreio. Muito marmorizado. O marmoreio vai até 12. Então, assim, esse marmoreio Esse aqui. é extremamente marmorizado assim, não é todo paladar que gosta desse marmoreio, certo? Eu já comi até o marmoreio 8, eu acho que foi o meu limite, acima de 8 eu acho que eu não vou conseguir comer, por falta de costume mesmo, né? Uhum. Porque ela fica tão macia, que ela passa a derreter na boca a carne, sabe? Então, assim, não é qualquer paladar que vai gostar. A minha, ela é menos marmorizada, contudo, ela é a pasto, né? Totalmente a pasto. Só que ela é extremamente macia, só que aqui não é o puro, eu não faço o puro, é cruzamento, certo? Então, eu tenho o F1, que é a primeira cruza, e já vou abater esse ano 3/4, que já é a segunda cruza. Então, assim, ela é extremamente macia, suculenta, como se diz. Ela, na hora que você come, todas as papilas são ativadas, então você sente aquele suco todo na boca, ela enche a boca d'água, realmente, é uma carne excelente. E um animal incrível, extremamente dócil e saudável, né? Já existem estudos aí nos Estados Unidos, Europa, Japão. Japão, então, já fez inúmeros estudos, tanto que bloqueou, né, para sair de lá, onde a carne, ela tem muitos ácidos graxos, né? E ácido oleico. Na proporção de gordura monoinsaturada para gordura saturada, o Wagyu, as raças Wagyu, ela tem uma proporção de 300%. Enquanto o gado comum é 50%, nessa relação de monoinsaturada para saturada, né? Então, assim, nos Estados Unidos é conhecido como a carne do coração, a carne do Akaushi, porque já existem comprovados que faz bem.
Só para explicar para a galera, do monoinsaturado, né? Da gordura monoinsaturada. É É, aquela do abacate, do azeite de oliva, das oleaginosas. Esse é o grau, entendeu? é, Quando você... isso mesmo. Esse é o grau de Ela é excelência, né? Muito interessante. Gente, isso não é uma coisa que eu vejo as pessoas comentando muito. Tipo assim, é o é, tipo de assunto que, tipo assim, morria e não sabia. aham, incrível, né? Mas assim, é uma carne que eu falo assim, as pessoas procuram muito pelo sabor, por ser extremamente macia, mas as qualidades, né, de benefícios para a saúde são muito maiores, né? É uma carne incrível para a saúde, né? Eu posso dizer que a minha melhorou bastante, que agora eu só como a caúcha já tem um, né? Então é uma carne que não pesa no estômago. Quando você vai para o churrasco, você come, come, come. Eu, por exemplo, de acaúcha, eu consigo comer cerca de 500 gramas de carne. E geralmente, eu não consigo. Eu vou comer 250, 300. Já de Uhum. acaúcha, eu como mais, E te sabe? Ela não perguntar, pesa, você não tem quantos no estômago. produtores de acaúste no Brasil tem? Só você? Não, são poucos produtores. Aqui de acaúcha ainda são pouquíssimos produtores. É um gado extremamente dócil, fácil de mexer, contudo, para você lidar com ele, com a carne de qualidade, você tem que castrar, fazer a castração e tem que fazer a mochação, que é quando você tem que tirar o chifre, certo? Então, por causa desses manejos, grandes produtores não querem produzir, porque eles não o serviço, o manejo, né, é complicado, é um manejo pesado para você tá fazendo isso. Então, é para pequenos produtores mesmo. Mas o pessoal tá difundindo mais, eu acredito que muitos produtores devem começar a produzir a gaúcha. A gente é porque está há mais tempo, né? A gente está há 8 anos, né? No Cuidando Brasil. da raça. E agora que a gente vai, do ano passado, a gente tinha esse contrato muito confortável e agora a gente está tentando, né, continuar e buscar parceiros para continuar o projeto. Sim. Mas vamos lá. Fala aí um Eu ia falar de pouquinho. ambiental. Fala um pouquinho Pode agora falar. sobre a parte. Como é que é essa questão da rigidez das normas que o produtor de gado no Brasil tem que obedecer para conseguir o selinho dele lá, para conseguir o selo São de. muitas. Hoje tem muitas certificações, né? Hoje você tem selos mundiais e selos nacionais, né? Uhum. Vários selos. Ontem mesmo eu tava, a gente não conseguiu fazer a live, infelizmente, com o Léo, mas ele mandou os vídeos que o Léo ele criou um selo que é o Pecuária Neutra e o Pecuária Regenerativa, né? Onde o que ele busca no Pecuária Neutra? Equilibrar a emissão de gases, né? De carbono e metano do gado com a captação desses gases. Então ele consegue com o manejo adequado, fazer esse equilíbrio de gases. Então, quer dizer, a pecuária é neutra. Tudo que eu emito para, vamos dizer, os gases de efeito estufa, né, para os que acreditam no aquecimento global, que existe uma celeuma entre Uhum. assunto, uns acreditam, outros não. Para os que acreditam no aquecimento global, nessas teorias, seria uma pecuária neutra, onde ela não contribui para o aquecimento global, certo? Então, assim, só que no Brasil hoje, para você ter noção, nós somos o único país no mundo onde o produtor rural ele tem que ter, em área de Amazônia Legal, o que é Amazônia Legal? Foi uma definição criada em 1953 ainda, numa lei por Getúlio Vargas, onde ele incluiu 9 estados como Amazônia Legal. O que seria essa Amazônia Legal? A princípio, a lei foi criada para desenvolver essa região, que era uma região muito ao norte, onde não tinham pessoas, onde não era explorada e tinham-se o medo do Brasil perder essa região. Então, se criou para incentivar as pessoas a virem para cá. Contudo, tá criado o conceito Amazônia Legal. Com o Código Florestal de 65, bem diz que a Amazônia é necessário ter reserva legal. O que é reserva legal? É uma parte da propriedade que vai ficar lá reservada, em pé, onde o produtor não pode mexer. Não pode mexer. Se queimar, é culpa do produtor. Ele tem que. Se alguém invadir, também é responsabilidade do produtor. Então, assim, não é só deixar em pé. Você tem que deixar em pé e você é responsável ainda por isso. Então, na Amazônia Legal, área de floresta, 80% da propriedade, né? O que é assim inimaginável, o produtor ficar sem 80% da sua propriedade. Área de cerrado na Amazônia Legal, 35% da sua propriedade. E
os demais regiões do país 20%. Contudo, não é só a reserva legal. Além da reserva legal, o produtor tem que ter a APP. O que é a APP? Área de Preservação Permanente. Essa área de preservação permanente, ela vai ocupar as nascentes, em volta dos córregos e dos rios, tem uma metragem, dependendo do tamanho do rio e do córrego, tem uma metragem que você tem que deixar de área em pé, certo? Então, assim, além da reserva legal, você tem que deixar a APP. Então, no nosso caso aqui no Tocantins, os produtores vão deixar em torno, né, já que nós estamos na Amazônia Legal, Tocantins é a Amazônia Legal, uma pequena, uma faixinha apenas que não. Então, assim, nós temos que proteger 35% mais a PP das nossas propriedades. Então, vai girar em torno de 40%, 42%, 43% de APP, de área sem utilizar da propriedade. Então, diante disso, e ainda assim a gente leva o nome de degradador, devastador, Na verdade, os causadores do aquecimento global. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, eu fiz isso com a Ana também, com a Ana Flávia também. Eu ponho a tecla chave. Quer dizer, lá, que o produtor ele tem a propriedade dele. Vamos dizer que seja, sei lá, 10 hectares. Não sei nem o que são 10 hectares. Vamos fazer de conta. Aproximadamente 80% daquilo dali ele não vai usar para produzir e ainda tem essa questão aí das nascentes, dos rios, dos córregos e não sei o quê. Ou seja, ele tem que cuidar da natureza. Se for em área de floresta, sim. O que vamos ser nessas áreas de floresta? Tocantins está mais cerrado, né? A gente está. A área de floresta vai ser Pará, né? Acre, Rondônia, tudo aqui é floresta amazônica. Onde é floresta é 80%, certo? Onde é cerrado é 35%. Entendi. Então, assim, é uma área muito grande que você tem que deixar. Eu sempre questiono, eu falo assim, qual classe deixa 35% do seu patrimônio, 20%, 80% do seu patrimônio reservado, sem mexer, sem ganhar nada em troca e ainda responsável, cara. E tendo que manter, e tendo que gastar para manter. Né? Isso tem um custo. Claro, isso tem um custo. Você tem que fazer cerca, você tem que cercar. Você não é assim, né? Não é só deixar lá. Não, você tem um custo para isso. Então, que classe? Eu falo, é incrível como as pessoas tratam os produtores rurais, sendo que eu falo assim, eu queria que vocês deixassem, quando as pessoas vêm falar alguma coisa comigo, isso porque eu sou extremamente protecionista. Eu só não concordo com injustiça. Eu acho que se você não faz nem o que eu faço, você não tem o direito de apontar o dedo na minha cara, tá certo? Então, assim, eu falo, você deixa 35% do seu patrimônio reservado para o ambiente? Eu quero ir lá na sua casa, vou pegar 35% da sua casa, vou passar uma fita e a partir de agora você vai desmanchar e você vai plantar árvores lá e ninguém pode mais mexer. É 35% do seu patrimônio. É o que eu falo, os direitos e os deveres são iguais. São iguais. A Constituição diz isso, né, aqui no Brasil. Direitos e deveres iguais. Então, se eu tenho o dever de proteger enquanto produtora rural, você que está aí na cidade também tem o dever de proteger, né, enquanto cidadão, porque somos todos cidadãos, né? E hoje, no mundo globalizado, vamos dizer, já que o mundo todo cobra do Brasil essa proteção, somos cidadãos do mundo, eles também têm que fazer. E quem faz o que o Brasil faz? Hoje foi feito um levantamento a Embrapa, nós temos uma Embrapa que as pessoas não conhecem, que é a Embrapa Meio Ambiente, de território e tudo, onde ela faz esses levantamentos. Então, foi concluído um estudo, porque os produtores rurais foram obrigados a fazerem o CAR. O que é o CAR? É um cadastro, né, ambiental, onde você vai lançar um sistema público, um sistema online, todos os dados da sua propriedade. Então, todos os produtores rurais lançaram, dentro desse sistema, as suas propriedades, dizendo o que é reserva legal, o que é APP, o que é área de uso, o que você faz com essa área de uso, certo? Então, assim, hoje, o Brasil está mapeado. Nós temos esse mapa, porque como é a produção brasileira. Então, a Embrapa fez esses estudos e ficou comprovado que 50%, em média, das propriedades brasileiras estão reservadas para o meio ambiente. É uma média, eu quero saber qual país do mundo preserva 50% das suas propriedades rurais, né? Então, assim, é incrível como o brasileiro não sabe dessa realidade, né? E isso vale não conhece. Tanto na pecuária quanto para quem está plantando
plantando grão, agricultura. plantando milho, a regra é igual? A regra é igual. Não tem diferença. A regra é igual. Tanto faz. O que importa é a localização da propriedade, certo? Então, hoje, as pessoas que quiserem ver esses dados, elas podem ir lá na Embrapa, né, no site da Embrapa buscar os dados. Esses dados foram ratificados pela NASA, entendeu? A NASA fez uma pesquisa durante 2 anos, levantando todas as áreas produtoras do mundo em razão da segurança alimentar. Não foi pensando na questão ambiental, foi pensando na questão da segurança alimentar. Já que nós vamos aí para uma perspectiva de 10 bilhões de pessoas, onde a produção rural a produção de alimentos terá que aumentar 60%, além do que já produz hoje, para conseguir alimentar essa população. Então, há uma preocupação muito grande em relação à segurança alimentar, né? O brasileiro ele não preocupa muito com isso, porque, enfim, a gente nunca passou por guerra, o brasileiro nunca passou fome, né? Agora, a Alemanha tem projeto de preocupação com a questão alimentar para 100 anos, né? Então, assim, todos os outros países que passaram por isso, eles sabem o que é você passar por uma situação dessa, né? O brasileiro não, o brasileiro está tranquilo, sempre teve, né? E sempre, graças a Deus, o nosso país é maravilhoso. Então, assim, são verdades que as pessoas precisam saber. Então, o produtor brasileiro hoje é o maior protecionista do mundo. Isso não são dados só nossos, são dados ratificados pela NASA, tá entendendo? Então, assim, como você pensar que a pecuária brasileira degrada? Nós temos sim pastos degradados, todos estão se preocupando. E é outra coisa que eu vejo. Que produtor quer ter sua pastagem degradada? Que produtor não? Porque se você tem um pasto degradado, você não vai produzir o que você poderia produzir naquilo ali. Então, a preocupação hoje do produtor, para você ter noção, a agricultura saiu na frente fazendo plantio direto. Eu não sei se o pessoal sabe o que é plantio direto. Onde você mantém a palhada, né? Você não retira a palhada, você mantém ela. Por exemplo, eu plantei a soja, ao invés de vir e arar essa terra, revolver essa terra, você vai expor aquele solo ao sol e isso vai queimar muitos micro-organismos necessários ali, né? A fertilidade do solo. Então, você planta em cima daquela palhada, tá certo? Você não revolve o solo, você tenta manter ao máximo, né, a fertilidade desse solo. Então, assim, o produtor rural agora, a pecuária já está começando isso também, já tem pecuaristas começando nessas reformas de pastagem a fazer o plantio direto, entendeu? Também de pastagem. Então, assim, o pecuarista está correndo atrás de melhorar ainda mais o manejo, o que vai beneficiar ainda mais as questões ambientais. Então, assim, o pecuarista não está parado. E outra coisa que eu acho que as pessoas pensam que o pecuarista, né? Eu fico pensando, não sei se as pessoas sabem aí, pessoal, o pecuarista ele tem arroba de boi. Deu uma travada. Peraí. Tá me ouvindo? Caiu? Peraí que tá voltando. Você tá voltando. Tá voltando. Então, ou como eu falei, tem esses projetos todos que os pecuaristas estão fazendo em busca de ainda melhorar ainda mais essa questão ambiental. Manejos adequados, com rotação de pastagem, que é um manejo, né, boicinho, hoje gerenciamento holístico, que também já está sendo muito comentado. E o pecuarista ele tem tentado, de todas as formas, melhorar a sua pastagem. E as pessoas não compreendem, né, em relação à questão, o pessoal que acredita no efeito estufa. A captação de carbono ela é feita pelas raízes das plantas. Então, quando se imagina que apenas árvores fazem captação de carbono, é um erro, certo? Então, assim, as pastagens, o capim faz sim captação de carbono, manejado corretamente, faz maior captação de carbono do que as florestas, porque as florestas, o que elas emitem, elas captam. Então, seria tipo, elas ficam em balanço, certo? E a pastagem não. Então, as raízes da planta que são as responsáveis por fazer essa captação e essa fixação no solo. E para o produtor, quanto maior a fixação de carbono no solo, melhor, porque a planta vai melhorar.
a raiz vai melhorar, o solo vai aumentar a fertilidade. Então, a produtora não tem intenção nenhuma de não manter esse equilíbrio de emissão e captação de carbono. Pelo contrário, quanto mais carbono a gente captar, melhor para nós. Deu uma cortada no final. Quanto mais vocês quanto mais carbono a gente conseguir captar, melhor para o produtor, porque a fertilidade do solo aumenta e a nossa produtividade aumenta, entendeu? Então, assim, o produtor ele tem interesse em manter sempre, né, a captação de carbono em alta, para poder conseguir manter esse equilíbrio. E agora eu vou te perguntar uma pergunta que não está assim no nosso script, só para saber mesmo. O que você acha disso que é dito que a população, que o rumo da humanidade é se tornar vegano? Vegetariano, vai. Vegetariano, né? Saiu esse estudo recentemente, né? Onde Saiu algum muito grupo, aí no né? Brasil, né? Tá muito em. Tá caindo muito. Esse dia teve uma publicação em alguns istos aí de alguns famosos, onde condenam, né, a questão da carne. Eu não acredito que isso aconteça, que as pessoas vão se tornar veganas, vegetarianas. Existe aquele estudo onde fala que a gente tem que comer menos carne, né? Eu acredito que o consumo menor de carne, ele não vai se dar por opção, ele vai se dar por imposição, já que a população mundial vai crescer muito. E será que nós temos capacidade de produzir 70% a mais para essa população que vai chegar? Não sei, né? Ou vamos dizer, o Brasil é um dos únicos países com capacidade para aumentar essa produção. Existe um buchicho, né? Já se fala há muito tempo que o Brasil é o celeiro do mundo. Porque em termos de solo, clima, né? E tecnificação, produtividade dos produtores, seria esse celeiro do mundo. Mas se a gente não avançar nessas questões ambientais, não desmistificar essa visão que o mundo tem de que a gente é degradador, acho complicado isso, né? Mas o país tem condições de produzir muito. Agora, eu acho que você conseguir produzir a quantidade de carne para 10 bilhões de pessoas, né? Eu não sei se a gente vai conseguir isso. Por isso, estão começando com essas carnes industrializadas, né? Laboratório. Celular, que minha mãe falou, que era Carne celular. celular. Eu acho incrível isso. São questões ambientais que eu fico querendo entender. A população urbana é a que mais degrada, né? Vamos dizer. Hoje existem muitos estudiosos aí com consenso que o problema ambiental do mundo não é a produção, é o consumo. É o consumo exagerado, onde você consome o que você não precisa, você tem roupa a mais do que você precisa, você tem sapato demais, bolsa demais, você troca de carro sem necessidade, entendeu? Esse consumo exagerado. Eu questiono muito, agora tá vendo, e realmente eu acredito nisso, né? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, o consumo ele tem que mudar, mas a gente vive uma mídia e um marketing voltado para o consumo, onde se você não tem isso, você não faz parte daquele grupo, você não está no high society, coisas do tipo, né? Onde o consumo ele é incentivado de todas as formas, como se fosse a forma para que aquela voltou? Voltou. Eu falo que as pessoas, eu acho que a gente tem que bater muito em cima do marketing, porque esse Deu uma travadinha de novo. E eu não sei se é né? Eu falo que o Brasil é cortou de novo? Ou realmente também contra a questão dos canudos de plástico. Cortou eu muito. acho que a gente pode beber no. Vivian, cortou muito. Ai, que foi a última coisa?
Tá travando. A internet, Você deve quer ser a sair e minha, entrar de novo porque o para ver se Brasil vai melhora? internet. Quer sair e entrar de novo? Eu fico aqui, eu continuo aqui, você sai e entra Tá. de novo. Ok. É bem facinho, é só vou ver e vou te convidar de novo. Gente, a gente vai tentar aqui entrar de novo pra gente continuar a live. Instagram. É uma beleza, né? Cadê a Vivian? Peraí. A doutora Ana tá falando aqui. Doutora Ana, escreve aí pra gente como é que tá aí para aumentar a produção por hectare aí, por área de pasto. Pronto. Oi. Oi, voltou. Nossa, a internet tá horrível aqui hoje. Meu Deus do céu. Não, até que Não tá tá fácil. Eu vou... Nem sei onde parou. A gente tá falando Mas da questão do consumo, né? Que é uma coisa que tem que ser discutida, né? A gente tem que refletir. Eu tô nessa fase também de refletir sobre o consumo, né, excessivo e tudo mais. Aqui na Noruega a gente tem um pouquinho mais de consciência, mas o poder aquisitivo também é maior. é maior, né? O que gera também, né? O consumo. É complicado mesmo, essa questão do consumo. E existem muitas coisas que eu falo, a gente tem que começar a questionar e se fala muito em energia solar, né? Energia renovável. Eu acredito que eu estava ouvindo um estudioso falar, ele falando, se usa energia solar para aquecer. E seria muito mais coerente se a gente usasse a energia solar para resfriar, né? Porque geralmente você vai usar o chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico, você vai usar para aquecimento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar as formas de usar as coisas. Eu acho a energia eólica muito mais ambientalmente correta, né? Ela também ela tem à noite, né? A noite não para de ventar, venta de dia como venta à noite. Então, eu acho que muitas coisas. A questão dos canudos plásticos, tá uma guerra contra os canudos plásticos aí, né? Tá em voga isso. Eu acho que a gente estão substituindo os canudos por canudos de inox, né? Eu não concordo. Nossa, como você não concorda? Eu acho que a gente não devia usar canudo, eu acho que dá de beber no copo. Porque o inox também é um metal, né? E ele também é uma fonte esgotável. Né? Aqui Então, é de papelão reciclável. Mas aqui isso, aí tem uma reciclagem aqui, geralmente, né? Não no meu município, mas nos outros municípios geralmente tem 3 lixeiras, fora os outros postos de lixo extraordinário. Então, assim, cada casa tem o lixo orgânico, tipo assim, resto de comida, essas coisas nesse sentido, papel. Tem gente que ainda faz só do plástico e o restão, entendeu? Então a gente meio que separa o lixo, né? Eu acho muito legal a gente separar lixo no lugar do trabalho. Olha que lindeza! Aqui a minha pequena, dizendo oi. Oi, mãe. Não Ela já tá indo se afogar. Ela faz aula de equitação, né? Faz 3 tambores e aí ela adora cavalo, né? Gosta mesmo da fazenda, não é eu que empurro, não. É natural dela. E adora também, minha filha, aparecer, adora uma live. Ontem eu fui tentar fazer a live com o Leonardo e aí eu tive que fazer uma só com ela depois, porque ela queria fazer uma live. Vai, pensa, né? Da nova geração. Nova mamãe. geração live. É muito legal essa questão do ambiente, né?
E aí demonizam a carne, né? Falam tão mal da carne, né? E o que realmente merece atenção, o que merece ser discutido, porque eu quero falar sobre essa questão da carne, porque e é legal que vocês tenham essa visão de meio ambiente, tanto da questão do consumo, tanto da questão da reciclagem. Por quê? Porque eu vejo nos últimos meses tá um ataque assim muito, né? Beyoncé e Jay-Z falando pra gente ser vegano, tá um incentivo, aí tem carne celular, aí tem uma coisa. Lancet falando que a gente tem que consumir 14 gramas de carne por dia. Então, está sendo um bombardeio de desinformação nesse sentido, e eu acho que tem que ser discutido que a questão, isso aí tipo, né, ilusionista, né? Ele te dá um negócio aqui para você olhar, para você botar, tipo aqui, essa piranha, mas aqui por trás ele tá escrevendo várias paradinhas com a lapideira, falando, sabe? Então, assim, é um absurdo. O que realmente tem que ser discutido não está sendo discutido. Não está sendo. Existe um estudo onde ficou comprovado, né, que as fezes do gado, elas são regenerativas. Na verdade, elas regeneram o solo, entendeu? Você fazendo manejo, na verdade, não é o que se produz, que gera qualquer tipo de interferência ou degradação no meio ambiente. É como se produz, né? Então, as pessoas, às vezes, não compreendem isso. Qualquer tipo de produção, qualquer tipo, ela vai gerar algum dano ou interferência. Eu não falo dano, porque geralmente eu entendo, né, que nós somos meio ambiente, somos parte do ambiente. Eu nem gosto de falar meio ambiente, eu falo geralmente ambiente natural. Nós somos parte desse ambiente natural. Nós somos, como se diz, nascemos juntos com a natureza, né? Os que acreditam em Deus, foi Deus que criou tanto a natureza quanto o homem. Os que acreditam na ciência, surgimos da mesma molécula. Então, somos todos filhos de um mesmo ambiente. Então, como se enxergar, muitos ambientalistas enxergam o homem como degradador, né? O homem como impositor no meio ambiente. Eu já penso que nós somos parte. Só faltamos chegar a esse equilíbrio, onde a gente consegue equilibrar. Não, por favor, deixa eu entender. Onde a gente consegue equilibrar o ambiente. Tá grávida. Meu Deus, tá louca contando isso para todo mundo. Tá na alegria que não se acaba. Parabéns. Tá na alegria, pensa. Então, assim, as pessoas... aí as pessoas têm que pensar que eu sou parte desse ambiente. Se eu sou parte desse ambiente, eu preciso estar em equilíbrio. O ciclo tem que fechar. O que é necessário para eu fechar esse ciclo, para eu estar em equilíbrio, né? Mas e as pessoas não pensam assim. Na verdade, todas as imposições ambientais são pensadas na extinção do homem. Na verdade, eu falo, são percepções egoístas do ambiente. Por que você preserva? Porque se eu não preservar, vai vir uma onda gigante, vai invadir, vai derrubar as cidades, vai acontecer uma catástrofe. As pessoas pensam no ambiente de forma egoísta, pensam no ambiente apenas de forma de proteção. Eu acho isso, assim, um absurdo. Eu acho que a gente nunca vai conseguir, Cecília, a gente nunca vai conseguir evoluir e chegar a esse ambiente realmente ideal se a gente não mudar essa concepção. Eu acho que a partir do momento que a gente se enxergar parte desse ambiente e se entender que nós somos parte e devemos cumprir a nossa função quanto parte desse ambiente, entendeu? Eu acho que não vai mudar. Eu acho que a partir do momento que a gente compreender isso e trabalhar as questões ambientais, fazer a nossa parte, né? Entendendo isso, eu acho que sim, as questões ambientais vão evoluir muito, vão ter de outra forma. Mas até hoje o que se vê são eles. Eu falo, como se preocupa muito com o uso de agrotóxicos? A Cecília é terrível. Dá para parar de bater a porta? Que tal? Terrível. O pai tá na fazenda e aí não tá com ela, entendeu? E eu não tenho babá,
vamos dizer, eu nunca quis ter babá, eu acho que eu que sou a mãe, né, quem pariu o Matheus que embale. Então, eu acho que sou eu mesmo que tenho que estar. É, é um entendimento meio louco, né, mas enfim. Então, assim, eu acho que o ambiente, a gente tem que mudar essa visão que a gente tem de ambiente. Eu acho que a gente tem que se entender como um todo, se incluir no sistema, no ciclo, entendeu? E não entender o ambiente como eu tenho que proteger, senão a humanidade vai ser destruída. Aonde o vento vai pegar, né? Então, assim, essa concepção que eu acho que é uma concepção muito artística, muito dos artistas, eu acho que eu queria entender quem deles fazem alguma coisa do meio ambiente, eu queria saber quem deles preservam 35% do seu patrimônio em prol do ambiente. Eu queria saber quantos deles, né, muitos aí, do qual você citou vários artistas famosos aí, eu queria saber quem deles, né, que estão aí falando para você ser vegano e tudo, por que que ele não vem, não compra uma área e deixa ela toda em pé, se responsabiliza por manter, por tudo, e fala, não, 35% do meu patrimônio vai ser para preservação dessa área, assim, 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 assim. Nenhum faz. Então, é o que eu falo. Enquanto você não fizer a sua parte, não aponte o dedo para mim, porque você vai ouvir o que não quer. Então, assim, eu acho que o produtor rural brasileiro está precisando se empoderar de si, entendeu? Saber que faz muito, porque a gente ouve tanto que a gente não faz nada, e a gente acaba acreditando que a gente não faz nada, e a gente sabe que a gente faz muito, né? Então, a carne brasileira hoje, eu posso dizer tranquilamente, é a carne mais ambientalmente correta do mundo, porque nós somos o país mais ambientalmente correto do mundo. É a carne mais saudável do mundo, porque ela é praticamente toda a pasto, né? Se confina aqui apenas de 60 a 120 dias, no último terço, olha, jogando a cara, do final do animal. Então, assim, é uma carne praticamente toda a pasto. Então, é uma carne extremamente saudável, correta ambientalmente, né? E barata, muito barata. O produtor brasileiro sofre muito com isso, porque a gente é muito desvalorizado. Então, o mundo quer a nossa carne, sim, claro. É uma barata, é uma carne extremamente barata, né? E, Cecília, por favor. Não, gente, terrível. Da próxima vez eu vou ter que trancar ela no quarto. Meu Deus, que pecado. Não, mas muito legal trazer essa... Pode não, né, mãe? Parou. É muito legal você ter trazido essa parte aí, que a gente não sabe, tipo assim, de que 50%, né, da nossa região, né, de agropecuária, é, na verdade, preservada. Eu vou ler aqui uns dados para você, rapidinho, porque esses são os dados, olha, são os dados da Embrapa, para vocês compreenderem um pouquinho. O Brasil hoje, ele preserva, porque nós temos áreas de preservação obrigatória, nós temos áreas de conservação, parques nacionais, áreas de conservação, unidades de conservação, né? Vamos ter as áreas indígenas, nós temos as áreas quilombolas, nós temos uma série de coisas que já são, por lei, determinadas essa proteção. Então, são assim, 66% do Brasil está protegido dessa forma, de alguma certo? forma. De alguma forma está protegido. Então, o Brasil hoje, ele utiliza, de área utilizada, 30% do país apenas é área utilizada, certo? Desses 30%, 8% são pastagens nativas, é o Pantanal e os Pampas Gaúchos, né? Então, são pastagens nativas, não foram plantadas. 13%, 13% é área plantada, que são pastagens plantadas. Então, 8% é nativa, 13% é plantada. Então, são 21% de pastagem. Desses, aí 9% está entre 7,8% agricultura, 1,2% florestas plantadas. E 3,5% são as cidades. Então, assim, é muita área preservada. E aí se fala muito em desmatamento. Hoje nós temos ainda áreas passíveis de desmatamento legal, porque ainda estão dentro do limite legal da lei, certo? Muitas áreas passíveis de desmatamento. Então, ainda assim, vai abrir muitas áreas no Brasil. Sim, mas legalmente. São áreas que a lei permite que se abra. Né? Então, quando se fala muito, está desmatando, é isso, mas as pessoas não sabem, não vão saber se aquela área está sendo desmatada de forma legal. E pode ser que esteja, entendeu? Então, tem que olhar isso. E a questão ambiental, eu falo, eu acho que as pessoas olham a questão ambiental de forma alheia,
como obrigação do outro e não como minha obrigação. É sempre obrigação de alguém, mas não é minha. Eu falo do outro, eu falo isso, falo aquilo, mas eu não faço a minha parte. Eu consumo mais do que não devo. Eu não reciclo meu lixo. Eu não vou lá na lixeira do prédio colocar, né, separar. Coloco de qualquer jeito. Então, assim, eu não pego parte do meu patrimônio e vou fazer igual o produtor faz. É uma coisa que eu sempre defendo aqui, que as pessoas brigam comigo. Eu defendo a questão do imposto ambiental. A pessoa, mas é imposto. Eu falo, claro, o produtor rural não preserva 35% aqui no Cerrado, 20% nas outras áreas e alguns 80% da sua propriedade? Por que o pessoal da cidade não tem que pagar também, entendeu? Pela questão ambiental. Sim, Teria que se pagar, sim, sim, né? sim. Se é direitos e deveres iguais, tem que ser igual. Então, é o que eu falo. Aí, na hora que você fala isso para a pessoa da cidade, ela fala, não, eu falo assim, por que você acha que só eu tenho a obrigação? Eu não falo que eu não concordo com a preservação. As pessoas falam, você fala isso porque você é contra o ambiente. É totalmente diferente. Eu tenho minha área preservada, eu hoje eu já produzia, tem a questão de defensivos, né? Mas por uma questão que não, porque eu sei que isso não faz mal à saúde, eu sei que os defensivos existem vários estudos comprovando isso, mas não é isso. Como eu te expliquei, né, até no áudio, eu acho que o ambiente, ele estando equilibrado, ele não vai precisar, né, do defensivo. E também quero agora cuidar do meu gado de forma homeopática, mas é uma opção minha. A questão da vacinação, o gado brasileiro hoje, o produtor rural, ele tem que vacinar todo o seu gado. É proibido o uso de hormônio. Então, assim, o nosso gado hoje, as regras sanitárias, elas são muito rígidas, né? Hoje a gente tem um rebanho gigantesco, né? Livre de febre aftosa, livre de praticamente todas as doenças, entendeu? Então, assim, porque o produtor rural, ele faz sua parte. E tudo isso é custo do produtor. Isso não é ninguém que paga pra gente. É a gente que tem que pagar. Quanto que custa uma vacina? Quanto que custa as vacinas do gado? Quanto custa todas essas questões? É tudo arcado pelo produtor rural, né? E as pessoas, às vezes, acham que quando aumenta a carne no supermercado, o produtor rural recebe mais por isso. É uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. A gente recebe por arroba, certo? O que é arroba? Eu não sei se o pessoal aí vai saber o que é arroba. A gente tem, seriam 15 quilos de carne. Como é que é pesado? Como é que eu recebo gado? É por arroba. A cada 15 quilos de carne tem um valor, né? 15 quilos. Então, a arroba equivale a 15 quilos. Então, o valor da arroba hoje está 130, vamos dizer, certo? Reais. Então, o produtor vai receber por isso. E lá no frigorífico, o que a gente recebe? A gente recebe carcaça, a gente não recebe animal. Então, não é quilo de animal vivo, certo? É o quilo da carcaça enviscerada e limpada. E aí, o que é essa carcaça? Pra você ter noção, a gente não recebe o rabo. O rabo, ele é retirado da carcaça na hora de pesar para o produtor receber. Eu acho que o mundo inteiro come rabada, né? Mas o produtor rural ele não recebe. Mas a gente não recebe pelo rabo. Não, a gente não recebe. O produtor rural, o rabo é retirado na hora de pesar o animal para fazer o valor que o frigorífico vai pagar para o produtor. Então a gente não recebe. Muitas coisas que as pessoas não têm noção de como o produtor rural passa por isso. É muito difícil produzir no Brasil, é muito caro produzir no Brasil. As pessoas realmente se mantêm na atividade por paixão. A pecuária, ela já vem aí de um ciclo de 3 anos de quebra, fechando no vermelho o ano, entendeu? Porque o preço da roupa não paga o preço da produção. E muitos produtores já estão saindo da atividade, infelizmente, né? Não estão conseguindo se manter em razão dessas questões. E eu acho que a população urbana precisa reconhecer, porque o produtor rural não só o pecuarista, eu falo produtor por completo. Desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, o produtor rural está presente na sua vida em tudo, né? Da roupa que você veste, o sapato que você calça, a bolsa que você usa, às vezes a pessoa não pensa, né? Se não tivesse o algodão, você não estaria vestindo essa roupa. Se não tivesse o couro do boi, você não estaria usando esse sapato, essa bolsa. A sua maquiagem
tem, tem boi, tem o pincel de fazer maquiagem, tem lá o pelo, os cílios, tudo vem do gado, né? O boi, por exemplo, se aproveita tudo, até o berro. Isso que eu ia te Então, falar. Você acha que é bem aproveitado o boi inteiro hoje no Brasil? sim, é o que eu falo, do boi se aproveita tudo, né? O frigorífico, na verdade, perde muita coisa. Perde pouquíssima coisa do boi. Algumas plantas frigoríficas não vão ter o destino adequado de algumas partes, né? Mas se aproveita tudo, o cérebro, o sangue, as vísceras, as unhas, os cílios, até os cílios, né? Que se usa para fazer cílio postiço, os cílios. Então, assim, se Sério? aproveita. Sério. Então, vai para tinta, vai para maquiagem, vai para produto de tudo. Tudo vai ter um pouquinho de boi, né? Eu falo que Adoro. praticamente tudo. É. Então, assim, a pecuária não é só carne. As pessoas falam, vou deixar de comer carne e pronto, né? Não é a carne só. Então, você vai deixar de usar maquiagem, você vai deixar de fazer, vai deixar de comprar bolsa de couro, vai deixar de usar sapato de couro. Então, quando eu vejo o pessoal falando aí para ser vegano, eu fico. Dona Cecília perguntando. Quando o pessoal fala de ser vegano, eu fico olhando como se fosse só a carne que viesse do animal, entendeu? Então, você vai ser vegano como? Você não vai usar mais nenhum sapato de couro, não vai usar roupa, você não vai usar maquiagem, você não vai usar tanta coisa. A gente vai fazer uma lista de coisas aqui, tinta, muita coisa que vem, que tá no gado, entendeu? Então, assim, não tem como a pessoa falar que não vai usar nada do boi. Eu não consigo visualizar, a não ser que ele fale, não, eu vou comprar uma área de floresta, eu vou lá para dentro e vou ver do que eu plantar, e do que eu comer lá e não vou usar mais nada, ficar totalmente. Porque é impossível. Fico olhando e falo, gente, é como se o boi produzisse só carne. São tantos subprodutos, que nem se imagina a quantidade de coisas que vem da produção bovina. Eu acho. Eu tenho aprendido muito com você, com a doutora Ana Flávia, né? E eu vejo essa questão, né? Eu não acho que o mundo tenha que ser carnívoro, mas eu acho que essa questão, né? Eu acho que deveria ser mais equilibrada essa questão do quanto que se é destruído né, de natureza por conta do plantio de milho, de soja, de eu acho que é uma coisa assim de grãos, né? Eu acho que é uma cultura um pouquinho mais agressiva até do que o gado. Não, é assim, é que eu falo. Não, não. Vou dizer para você que não é verdade no sentido de. Tudo que eu falo, como falei para você, não é o que se produz, é a forma que se produz, certo? Tudo depende do manejo, da forma que você faz isso. Os agricultores que são muito evoluídos, eu falo, os agricultores, muito mais que os pecuaristas em termos de organização econômica, financeira, gestão da propriedade, tudo, sabe? Eles têm dados muito mais técnicos e colhidos assim, produzem da forma correta. Hoje tem muitos agricultores no Brasil, como eu falei, a questão da agrotóxico, que é engraçado, né? As pessoas falam, eu sou contra? Não, eu não sou contra. Eu acho assim que eu posso adoecer um dia e eu precisar de um remédio, certo? Assim como a natureza. Eu me sinto parte, então, tanto eu quanto o ambiente natural, se ele adoecer, ele vai precisar de um remédio. Normal. Só que hoje tem muitos produtores já produzindo sem os defensivos, certo? Usando biofertilizantes, tem tanto os defensivos quanto os adubos também, químicos. Produzindo, fazendo adubação orgânica, né? Os biofertilizantes. E usando também outros métodos para fazer os defensivos. Eu acredito muito nessa questão dos bios, porque eu acho que a natureza ela tem que estar em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, eu acho que não tem. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, essa doninha não vai deixar. Se está em equilíbrio, eu acho que não vai precisar utilizar isso. Eu acho que a natureza, ou tanto nós, né, nosso corpo, quando ele está em equilíbrio, você não vai precisar de remédios, né? Então, assim, eu falo da dieta carnívora. Eu falo, uns vão se adaptar, outros não. Isso é normal, é de cada um. Nós somos organismos iguais e diferentes, né? Entre si. Então, qualquer dieta, eu não sou radical em nada. Eu acho que a gente tem que
se entender e se compreender, o autoconhecimento é fundamental, tanto do nosso corpo quanto da natureza. Acho que a gente tem que observar a natureza, mas a gente observa pouco. E quando você observa a natureza, você compreende aquele ciclo de vida, você vai tomar as ações de forma diferente. O solo tem muito mais micro-organismos do que aqui, a parte de cima, né? A parte terrestre. Então, assim, se você imaginar que o solo tem 300 vezes mais do que em cima, então você tem que entender essa biota do solo para você compreender como trabalhar para que essa biota se mantenha em equilíbrio. Então, eu não sou contra, mas eu acredito que se você conseguir manter a biota em equilíbrio, você vai precisar utilizar muito menos. Utilizar de vez em quando, eu acredito que sim, é normal algum desequilíbrio acontecer, assim como no próprio corpo, e você pode usar. Mas não sendo necessário, né? Então, tem muitos agricultores já usando esses biofertilizantes, já usando toda essa pegada aí, entendeu? Então, bem legal. Mas, assim, o produtor brasileiro, ele já faz plantio direto, que é uma pegada muito boa, né? Em termos produtivos, pra você ter noção, a gente planta 7,8 de agricultura, lavoura. Os Estados Unidos planta 18. E a gente produz praticamente a mesma coisa que eles. Você entende? Você compreendeu? Quando você vê a eficiência da agricultura brasileira, aí então você compreende que a agricultura brasileira não é a degradadora que se imagina. Por quê? Porque quando você se mantém eficiente, entendeu? E você já está fazendo a sua parte no mundo. É uma das coisas que o pessoal reclama muito. Outra coisa, eu vou lembrando e vou falando, gente. Desculpa que tá uma confusão, né? Não tá numa ordem, sequência, lógico. Então, a agricultura brasileira, ela tem essa pegada. A gente é muito eficiente. Então, só de termos eficientes, produzimos tanto em tão pouco, a gente já é muito, vamos dizer, muito melhor ambientalmente do que os outros, certo? Que precisam de muito mais área para produzir do que a gente. Falam-se muito que o pessoal, que os chineses não entraram no acordo do clima, tanta coisa, né? Se reclamam muito. Aí eu falo, gente, só dos chineses não comprarem carro, assim como os americanos, eles já estão ajudando demais o planeta. Só deles andarem de bicicleta. Imagina se todos os chineses resolvessem ter um carro, assim como os americanos têm, 2, 3 carros na garagem. O que seria do planeta? E eles têm direito, não tem? Assim como eu tenho direito de ter meu carro, o chinês ele não tem direito de andar de carro no carro dele, eu sou cidadão do mundo, assim como ele, meu direito dele é igual. No entanto, ele prefere andar de bicicleta. Tanta coisa, né? De ter filho. De ter filho. Imagina se os chineses não abrissem mão de ter filho, tivessem filhos como nos Estados Unidos, 4 família. Como seria? Então, assim, eles já ajudam bastante em relação a essas coisas. Eu acho, assim, que o nosso olhar tem que mudar. Eu acho que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro, antes de apontar o dedo e falar, você não faz isso, você é aquilo. E o produtor rural brasileiro sofre muito com isso. A gente tem agora só 1 minuto e 30 para a gente se despedir. Eu já vou me despedir agradecendo quem participou aqui, o Marcelo, que é carnívoro, eu acho que ele também é produtor, pelo que eu entendi, que participou aqui da live inteira com a gente, da doutora Ana Flávia, que é sua fã, amiga. Amanhã vamos ter o agroambiental com a Ana Flávia, aqui no Glamour. Ela é linda. Agroambiental não, agrociência. Já tô trocando. Todo mundo que participou, você, a Cecília aí. Terrível. Muito obrigada. E espero que a gente obrigada a você, foi ótimo. No futuro. Tá, a gente foi uma chuva de informações, eu acho que não ficou muito numa sequência lógica, mas eu acho que deu para as pessoas compreenderem um pouco, né, o que é a produção, e eu acho que entender um pouco do que eu penso sobre a questão ambiental. Eu acho, assim, que nós temos que buscar mais sermos parte do ambiente, né, parar de nos excluir, olhar o ambiente como se ele fosse outro ser, né? Nós somos um ser só, né? Estamos nesse ambiente desde o início juntos e a gente tem que se integrar nele, observar mais e parar de entender que essa questão ambiental não é parte nossa, é do outro.
a responsabilidade do outro. Não, a responsabilidade é De nossa, todo mundo, né? né? De todo mundo, de cada um, fazendo sua Sim, parte. de E verdade. buscar equilíbrio sempre, tanto alimentar, né? E como na sua